Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de Sociologia e hoje a gente vai continuar o assunto sobre atualidades. Por que é importante a gente discutir as atualidades para o Enem e para os vestibulares? Porque muito da forma como a Sociologia e as Ciências Sociais elas são abordadas nessas provas, elas pegam questões clássicas e trabalham junto com questões contemporâneas, obrigando que o aluno esteja sempre informado do que está acontecendo. Hoje a gente vai falar de uma situação que ocorreu essa semana, que é decorrente de uma série de discussões já na América do Sul, que é a questão da Constituição chilena e como isso impacta, de uma certa forma, a política no Brasil. E por que a gente vai falar desse impacto na política do Brasil? Porque depois que houve esse plebiscito no Chile, algumas pessoas começaram a questionar a própria Constituição brasileira, o que não cabe, e eu vou explicar por quê. Primeiro, como assim plebiscito no Chile? Quando o Chile estava sob a ditadura do Pinochet, que foi de 1973 a 1990, no ano de 1980 foi feita uma Constituição da ditadura, ou seja, foi feita uma Carta Magna para, de uma certa forma, organizar e legalizar o sistema totalitário do Pinochet. O que aconteceu foi que essa carta, que é extremamente de ultradireita, conservadora, que dava um poder absurdo ao presidente do país no momento, esvaziava inclusive o Congresso nesse processo, ela continuou depois do processo democrático. Ao contrário do que aconteceu em outros países sul-americanos, que fizeram novas constituições com abertura democrática, no Chile isso não aconteceu. O que aconteceu no Chile foi que, apesar de ter tido abertura democrática nos anos 90 e essa abertura ficou mais forte ainda nos anos 2000, você não teve um processo de uma nova constituinte. Então você tinha presidentes, mas que estavam sobre uma legislação extremamente antiquada. A Bachelet, que foi uma presidente de esquerda e que hoje ela ocupa inclusive um posto na ONU que tem relação com a proteção dos direitos humanos, ela ainda tentou fazer uma série de reformas dentro da Constituição chilena, tirando muito desse caráter autoritário e conservador da Constituição. Mas só esse ano, depois de um plebiscito histórico, onde mais de 70% da população chilena pediu o fim dessa Constituição, é que o Chile vai mudar uma Constituição que foi criada durante uma das ditaduras mais violentas da América do Sul. A ditadura do Pinochet, que é a ditadura chilena, que ela é um pouco falada, mas ela é muito importante ser falada, é uma ditadura extremamente sangrenta, é uma ditadura onde a quantidade de pessoas mortas é uma quantidade muito grande, não houve um processo nos primeiros dias da ditadura, praticamente de uma limpeza de todos os quadros de oposição à extrema-direita, e o Pinochet ele ficou no governo por muito tempo. A gente tem alguns filmes que falam sobre esse período. Um dos filmes mais interessantes é o No, que é um filme que fala sobre um plebiscito chileno, né, no início do processo de reabertura democrática. Mas o que a gente tem hoje no Chile é que só agora eles vão se livrar dessa Constituição que foi feita em 1980. Ou seja, a ditadura no Chile acabou em 1990. Nós estamos em 2020. Só agora é que eles vão conseguir abrir mão de uma Constituição que tinha a função de referendar e, de uma certa forma, legalizar as próprias atrocidades da ditadura. E aí, quando as pessoas viram essa manifestação no Chile extremamente forte, elas questionaram por que isso não acontece no Brasil? Porque nós já fizemos o que os chilenos fizeram. A Constituição de 1988 é uma Constituição que é considerada a Constituição democrática, porque ela é a nossa Constituição da reabertura da democracia brasileira. A Constituinte que foi chamada para fazer a Constituição de 88, ela tinha a função de trazer características mais democráticas possíveis para a nossa Carta Magna. E isso que aconteceu. Quando a gente lê os artigos da Constituição de 88, eles são artigos que estão extremamente ligados à proteção dos direitos civis do povo brasileiro e à proteção da estrutura democrática brasileira. Então, é uma Constituição muito bem feita. Essa Constituição, ela deu fim à Constituição de 1967, que foi a Constituição da ditadura militar brasileira. O AI-4, que é muito pouco falado, foi o ato institucional número 4 que deu abertura para se fazer essa Constituição de 67, que tinha a função de proteger a ditadura militar, ou seja, ela tinha a função de criar uma série de regras que respaldassem a ditadura. Essa Constituição
ela antecede inclusive o AI-5, que é o ato institucional número 5, que suprime os direitos civis, né? Lembra que eu falei para vocês que quando há ditadura, os direitos civis, né, os direitos individuais, eles são suprimidos. Quando você tem os anos 80, o começo da discussão no Brasil sobre a reabertura da democracia, há uma necessidade de substituição dessa Constituição. Então a nossa Constituição da ditadura, ela foi substituída em 88. Então todo o nosso processo democrático, né, que vem a partir daí, os presidentes eleitos diretamente, eles já são eleitos pelo respaldo dessa Constituição democrática. Então não cabe essa discussão de falar por que no Brasil não faz igual ao Chile. Porque nós já fizemos. E a nossa Constituição é considerada uma das mais completas do mundo. Ah, mas Bia, por que ela não é colocada em prática? Algumas coisas têm que mudar. Essa discussão de algumas coisas têm que mudar, muitas vezes vem de um próprio desconhecimento da Constituição. Porque muitas das coisas que as pessoas reclamam, essas questões estão na Constituição brasileira, só que elas não são colocadas em prática. E aí não é um problema da Constituição, é um problema de gestão governamental. E aí a gente vai para outro âmbito. Mas praticamente todas as necessidades do Estado brasileiro, elas estão sim muito bem respaldadas pela Constituição de 88. Então, nós brasileiros, substituímos a Constituição da ditadura, que é a Constituição de 1967, no ano de 88, e os chilenos estão agora substituindo a Constituição deles de 80, que é a Constituição da ditadura, agora em 2020. Provavelmente a nova Constituição ela vai ser publicada em 2022, porque eles ainda precisam chamar uma Assembleia Constituinte. É muito importante a gente entender como é que funciona, né, a política na América do Sul para a gente fazer as provas. Porque os anos 60, 70 e 80 são anos muito importantes, todo ano eles vão cair no Enem, e muito do que acontece na América do Sul, no Brasil, no Chile, na Argentina, hoje é consequência desse passado. Então, assim, algumas indicações de filmes que vocês podem ver. O No, que eu já falei pra vocês, o 12 Anos, que é um filme que tem na Netflix, tá? E o Colônia, que também é um filme muito interessante, que fala do envolvimento nazista com a ditadura do Pinochet, que é uma coisa que a gente também vai ver, a questão do envolvimento do nazismo nas ditaduras sul-americanas. Gente, qualquer dúvida sobre esse assunto, entrar em contato pelo e-mail institucional ou a tutoria online. Beijos!